Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alanderson e hoje nós vamos conversar sobre as imagens produzidas por espelhos esféricos, espelhos côncavos e espelhos convexos. A gente vai entender as características de cada uma dessas imagens. A gente vai começar com o espelho côncavo. No caso do espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, a gente vai ter uma imagem com características diferentes. É sobre essas características que a gente vai conversar. Veja só. Aqui eu vou colocar o nosso objeto inicialmente após o centro de curvatura. Observa que esse C representa aqui para a gente o centro de curvatura desse espelho e esse F representa o foco desse espelho. Então, nesse caso, eu estou colocando o objeto depois aqui do centro de curvatura. Nessa situação, eu vou ter uma imagem com as seguintes características, olha só. Primeira característica, essa imagem ela é real. Professor, por que ela é uma imagem real? Porque ela é produzida pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Veja só, eu tenho esse raio de luz vermelho que ele incide paralelamente ao eixo principal do espelho e é refletido, por conta disso, passando pelo foco. E eu tenho esse outro raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura. E por isso ele é refletido sobre si mesmo. E quando eu faço o cruzamento desses raios, eu tenho a formação aqui dessa imagem. Então por isso que ela é dita uma imagem real. Ela é produzida pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ok, professor, como é que seria uma imagem virtual? Daqui a pouco a gente vai ver, mas uma imagem virtual ela é produzida pelo prolongamento dos raios de luz refletidos. Mas nesse caso aqui a gente tem uma imagem real. Ok, então você percebe que além de real, essa imagem ela é menor. Toda vez que eu tenho um objeto após o centro de curvatura, essa imagem ela é menor do que o objeto. Tem uma imagem real, menor e olha só, invertida. Então, quando eu tenho um objeto aqui após o centro de curvatura, veja só, eu tenho uma imagem que ela é real, observa só, ela é menor, e ela é invertida. Invertida toda vez que o meu objeto estiver após, observa só, o C. Após o C, que é após o centro de curvatura desse nosso espelho côncavo, ok? Bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aproximar esse objeto do espelho. Percebe que conforme eu vou aproximando, olha só, a partir daqui, conforme eu vou aproximando o objeto do espelho, a minha imagem vai aumentando de tamanho. Observa que ela vai aumentando de tamanho, até que quando o meu objeto está exatamente em cima aqui do centro de curvatura, essa minha imagem ela é do mesmo tamanho que o objeto. Ela continua sendo real, ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios, ela é invertida da mesma forma, só que agora, quando ele está exatamente aqui em cima, é do mesmo tamanho. Então essas são as características da imagem quando o objeto está acima do eixo, do centro de curvatura. Veja só, quando eu tenho aqui o objeto no C, ou seja, no centro de curvatura, eu tenho uma imagem que ela continua sendo real, olha só, ela agora é do mesmo tamanho que o objeto, vamos colocar aqui, ok? E ela continua sendo invertida. Ok. Professor, e se eu continuar aproximando esse objeto aqui do espelho, o que vai acontecer? Essa imagem ela continua aumentando de tamanho, olha só. Se eu continuar aproximando esse objeto do espelho, essa imagem continua aumentando de tamanho. De tal maneira que quando o objeto está entre aqui o centro de curvatura e o foco, a imagem ela já é maior do que o objeto. Ela continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela é maior do que o objeto. Então essas são as características da imagem quando o objeto está localizado entre o centro de curvatura e o foco. Vamos colocar isso. Olha só. Quando o objeto está localizado entre C e F, ou seja, entre o centro de curvatura e o foco, essa imagem ela continua sendo real, só que agora ela é maior do que o objeto, olha só, ela é maior do que o objeto e ela continua sendo invertida. Uma coisa importante que eu gostaria de chamar a sua atenção é o seguinte, percebe que quando nós vamos aproximando o objeto do espelho, essa imagem ela vai aumentando de tamanho, olha só, até que ela vai ficar do mesmo tamanho, e se eu continuar aproximando mais ainda, ela vai ficar maior do que o objeto. Outra coisa importante
é que quando eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem ela vai se distanciando do espelho, você percebe? A imagem está aqui se distanciando do espelho. Ok, então nesse momento a gente está na situação em que o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. O que acontece se eu continuar aproximando esse objeto até colocá-lo em cima de fato do foco? Bem, nesse caso a imagem ela é dita imprópria, ela se forma lá no infinito. E a gente pode pensar o seguinte, ó, conforme eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai se distanciando, percebe? Vai se distanciando, até que ela vai se distanciar tanto que quando eu coloco o objeto em cima do foco, ela já está se formando lá no infinito, bem distante, se forma lá no infinito. Então a gente pode anotar essa característica, olha só. Quando eu tenho aqui o objeto no foco, acima aqui do foco, em cima do foco eu tenho uma imagem que ela é dita imprópria. Ela é dita imprópria porque ela se forma lá no infinito. Então, imagem desse tipo, quando o objeto está aqui em cima do foco, ela é chamada de imprópria. Professor, o que é que acontece se a partir daqui eu ainda continuar aproximando esse objeto do espelho? O que é que vai acontecer? Se você perceber, se eu continuar aproximando esse objeto do espelho, essa imagem, olha só onde é que ela vai aparecer. Ela já vai aparecer aqui atrás do espelho. E a gente pode perceber que agora ela é uma imagem direita. Diferente das outras que nós vimos que eram invertidas, essa imagem é direita. Ela é maior do que o objeto, você percebe? Ó? Ela é maior do que o objeto e ela é formada pelo cruzamento aqui dos prolongamentos. Você tem, olha só, observe esse raio vermelho aqui. Esse raio vermelho ele incide paralelamente, daí ele é refletido passando aqui pelo foco e o seu prolongamento está aqui, ó. Prolongamento dele nessa linha tracejada. Já o raio preto, ele vai incidir aqui, alinhado ao centro de curvatura, e por isso ele é refletido sobre si mesmo, também passando aqui pelo centro de curvatura. De tal maneira que essa linha tracejada preta é o prolongamento desse raio. E essa imagem ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos. Então, por isso que ela é dita uma imagem virtual. Então, quando o objeto está situado entre o foco e o vértice, ou então entre o foco e o próprio espelho, a gente diz que essa imagem ela é maior, ela é virtual e ela é direita. Vamos colocar aqui. Quando eu tenho o objeto entre F, que é o foco, e V, que eu vou chamar de vértice, então nessa situação eu tenho que a imagem ela é virtual, olha só, uma imagem virtual. Além de ser virtual, essa imagem ela é maior do que o objeto e ela é direita. É o único caso que um espelho côncavo vai produzir aqui uma imagem direita, observa só. Todas as outras imagens são invertidas. Somente quando eu tenho aqui o objeto entre o foco e o vértice, ou entre o foco e o espelho, eu tenho uma imagem que é direita. E observa que quando a imagem é direita, necessariamente aqui no espelho côncavo, ela é uma imagem virtual. Então, para o espelho côncavo, toda imagem virtual é direita e toda imagem direita é virtual, ok? Então, essas são as características das imagens formadas pelo espelho côncavo. Depende da posição aqui desse objeto, ok? Então, a gente vai falar agora dos espelhos convexos. No espelho convexo, percebe que eu coloquei aqui a imagem de um espelho convexo, encontrada em supermercados, em ônibus. Então é aquela imagem que nos dá um panorama maior daquele ambiente. Eu consigo ter uma visão mais geral do ambiente com o espelho convexo. No caso do espelho convexo, a formação das imagens ela é mais simples, porque a imagem terá sempre as mesmas características, independente da posição desse objeto. Então percebe que qualquer que seja a posição do objeto, eu vou ter uma imagem que ela é menor, que ela é direita. Qualquer que seja a posição do objeto, essa imagem é menor e ela é direita. Além de ser direita, se você perceber, essa imagem está sendo formada pelo prolongamento dos raios. Veja só, tem esse raio que incide aqui paralelamente, é refletido, alinhado ao foco, e está aqui o prolongamento dele. E eu tenho esse outro raio preto que ele incide alinhado ao centro de curvatura,
é refletido sobre si mesmo e o seu prolongamento está aqui, ó, nessa linha tracejada. Então essa imagem ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos, por isso que ela é dita uma imagem virtual. Então qualquer que seja a posição do objeto em relação ao espelho convexo, eu tenho sempre uma imagem que ela é virtual, direita e menor. Vamos colocar aqui. No caso de um espelho convexo, observa só, no caso de um espelho convexo, eu tenho uma imagem que ela sempre vai ser, independente da posição do objeto, ela vai ser uma imagem virtual. Além de ser uma imagem virtual, como nós vimos, ela é uma imagem menor. E além de ser uma imagem menor, ela é uma imagem direita. Observa só que o que a gente falou agora há pouco para o espelho côncavo vale aqui também. Eu tenho uma imagem direita e quando eu tenho uma imagem direita, eu tenho aqui uma imagem que ela é também virtual. Então, toda vez, independente do espelho, que você vir que a imagem é direita, necessariamente ela vai ser uma imagem virtual, independente se o espelho é côncavo ou se o espelho é convexo. Mas existe uma diferença. Veja só, no caso do espelho côncavo, quando ele conjuga uma imagem virtual e direita, essa imagem é maior. Percebe só? Vamos analisar aqui a nossa animação. Quando o espelho côncavo ele conjuga uma imagem direita, essa imagem, observa só, é uma imagem maior do que o objeto. No caso do espelho convexo, ele conjuga uma imagem direita, só que essa imagem ela é menor do que o objeto. Então a gente pode salientar essa diferença aqui, ó. Imagem maior para o espelho côncavo e imagem menor para o espelho convexo. Ok? Então temos que essas são as características de todas as imagens formadas pelo espelho convexo. Outra coisa importante que a gente pode falar é o seguinte, observa só. Sempre que eu vou aproximando o objeto do espelho convexo, a imagem também vai se aproximando. E ela é sempre formada entre o foco e o vértice. Você percebe? Qualquer que seja a posição do meu objeto, ela é sempre formada aqui entre o foco e o vértice do espelho convexo. E conforme eu vou aproximando esse objeto do espelho, essa imagem vai aumentando de tamanho, você percebe? Se eu afasto o objeto do espelho convexo, essa imagem diminui de tamanho. Se eu aproximo esse objeto do espelho, essa imagem aumenta de tamanho. Só que ela nunca fica maior do que o objeto, ela é sempre menor do que o objeto. Então essas são as características dos espelhos convexos. Bem, a gente pode agora resolver algumas questões para a gente fixar melhor essas características. Vamos lá. Bem, então vamos aqui à nossa primeira questão, uma questão do Enem de 2014. Essa questão, observa, ela traz aqui uma figura para a gente e ela abaixo continua e fala o seguinte para a gente, olha só. A ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M.C. Escher. Acho que lê assim. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões de óptica. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo côncavo ou convexo. Então veja só, vamos analisar aqui essa imagem aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima para a gente analisar. A gente percebe primeiro que é uma imagem direita. Imagem direita, a gente sabe, eu falei para você agora há pouco, que ela necessariamente é uma imagem virtual. Então a gente percebe, olha só, que essa imagem ela é direita, observa só, uma imagem direita, e é uma imagem virtual, pelo que a gente conversou agora há pouco, toda imagem direita ela é virtual, e se a gente perceber, ela é uma imagem menor do que o objeto. A pessoa certamente é maior do que essa imagem aqui. Então eu tenho uma imagem com essas características, direita, virtual e menor. O espelho que tem como imagem exatamente essas características aqui é o espelho convexo. Então daqui a gente vai tirar, olha só, a gente vai tirar a conclusão de que esse espelho necessariamente é um espelho convexo, pois só o espelho convexo conjuga uma imagem direita, virtual e menor. Professor, o espelho côncavo também conjuga imagem direita e virtual, só que no caso do espelho côncavo, essa imagem ela é maior. Então, por isso que esse espelho aqui, necessariamente, ele tem que ser um espelho convexo, ok? Então, vamos analisar aqui as afirmativas para a gente marcar a correta. Ele diz para a gente que esse espelho é convexo, ok? Pois as imagens de todos os objetos formadas na esfera
inclusive a do artista, são virtuais, perfeitamente como a gente falou aqui. Essa imagem é direita e menor, necessariamente ela é virtual, e o espelho ele é convexo. E o espelho convexo ele sempre vai conjugar uma imagem virtual. Ok? Então essa daqui já é a nossa resposta, mas vamos analisar as outras afirmativas para a gente ver o que é que tem de errado nelas. Letra B, ele fala que é um espelho côncavo. A gente já viu que não pode ser um espelho côncavo, já que essa imagem ela tem essas características que a gente viu de espelho convexo. Letra C também fala que é um espelho côncavo, eis o erro dela aqui, o primeiro erro dela. E se a gente analisar, a letra E também fala que é um espelho côncavo. Também está errada. Na letra D ele fala que é um espelho convexo, isso a gente sabe que está certo, mas vamos ver o que é que ele fala depois. Pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios de luz refletidos pela esfera. Por isso as imagens são direitas e não invertidas. Na verdade, no caso do espelho convexo, a imagem é virtual e ela é formada pelo prolongamento dos raios e não pelos raios refletidos em si. Então, por isso que essa nossa afirmativa aqui ela vai estar errada. Então, de fato, ficamos aqui com a nossa alternativa A, que é a nossa resposta, a resposta dessa questão. Então, vamos resolver agora mais uma questão. Olha só, vou colocar aqui para a gente mais uma questão. Essa próxima questão aqui, olha só, deixa eu abrir aqui essa nossa próxima questão. Essa nossa próxima questão é uma questão da UES de 2019, olha só, Universidade Estadual do Ceará. E ela fala o seguinte para a gente, observa a leitura da questão. Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho convexo. Este espelho curvo tem como característica, letra A, formar imagens maiores. A gente viu aqui que a imagem formada por um espelho convexo ela é sempre menor. Qualquer que seja a posição desse objeto em relação ao espelho, ela sempre vai ser uma imagem menor. Então aqui o erro é falar que a imagem é maior. Letra B. Formar imagens virtuais, ok, a partir de objetos reais. De fato, a gente analisou que um objeto, que um espelho convexo, a partir de um objeto real, como o caso dessa nossa vela, ele sempre vai produzir aqui imagens virtuais, direitas e menores. Essas são as características das imagens, como a gente conversou, no caso do espelho convexo. Então essa daqui é a nossa resposta. É a resposta da nossa questão já essa. Vamos analisar o que é que tem de errado na letra C. Formar uma imagem real. O espelho convexo ele não forma imagem real, ele só forma imagem virtual, direita e menor. Então aqui a gente tem, olha só, a partir de um objeto real. Essa daqui também está errada por conta disso. E a letra D fala convergir a luz refletida para o mesmo ponto, foco. Na verdade, para a característica da imagem, para a nossa resposta, como a característica da imagem formada por esse espelho aqui, essa nossa alternativa B é a nossa alternativa correta, ok? Então, ficamos aqui na segunda questão com a nossa alternativa B. Então, olha só, vamos agora para a nossa terceira questão. Nessa nossa terceira questão, a gente tem aqui a UANA de 2019 também, Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E essa questão diz o seguinte para a gente, acompanha. Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelho, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter de si própria? Então vamos analisar aqui as imagens, olha só. Aqui a gente tem um objeto, tá aqui a pessoa, que ela está entre o foco e o vértice, entre o foco e o espelho. E o espelho é um espelho côncavo. Então, toda vez que você tem um objeto entre o vértice e o foco, vamos colocar aqui, ó, toda vez que você tem um objeto entre o vértice e o foco, você tem que essa imagem, de fato, ela é maior, direita e virtual. Se a gente analisar aqui essa figura, veja só, é uma imagem maior, direita e aqui atrás do espelho, mostrando que ela é virtual. Então, de fato, essa alternativa A já traz as características adequadas para esse espelho. Professor, como é que você sabe que ela está formada atrás do espelho? Porque por causa desses tracinhos aqui, veja só, esses tracinhos indicam a posição de trás do espelho, onde as imagens formadas são virtuais.
Então, de fato, essa alternativa A já é a nossa resposta, a resposta a essa questão. Mas vamos ver quais são, o que tem de errado nas outras alternativas. Na B, você percebe que eu tenho um espelho côncavo e eu tenho o objeto exatamente em cima do foco. Nesse caso, a gente conversou que essa imagem ela é dita imprópria, ela se forma no infinito. Então, esse caso aqui, essa imagem, ela não condiz com a imagem própria, formada infinitamente distante e também infinitamente maior do que o objeto. Então, esse caso aqui não pode ser a nossa resposta, eis o erro dessa nossa alternativa B. Na alternativa C, a gente tem o caso de um espelho plano. A gente sabe até do nosso próprio dia a dia que um espelho plano ele vai conjugar uma imagem sempre do mesmo tamanho. E nesse caso a imagem, veja só, ela é uma imagem menor. Um espelho plano nunca vai conjugar uma imagem menor. Se ele for perfeitamente plano, ele sempre vai conjugar uma imagem do mesmo tamanho. Então por isso que está errada essa alternativa C. E no caso da alternativa D, você percebe que a gente tem um espelho convexo, e esse espelho convexo, ele está conjugando aqui uma imagem que ela é virtual, está aqui atrás do espelho, veja só. Ela é menor, ok, só que ela é invertida. No caso dos espelhos convexos, a gente conversou, vamos mostrar aqui novamente, que a imagem é sempre direita, virtual, menor e direita. Então, por isso que essa nossa alternativa D, ela está errada, e de fato a nossa alternativa correta é a alternativa A, ok? Então, vamos à nossa próxima questão. Observa só, vai aparecer aqui para a gente a nossa próxima e última questão. Uma questão, vamos aumentar aqui, dar um zoom para a gente visualizar melhor. É uma questão aqui, observa, uma questão de 2019, PUC, Rio de Janeiro. E essa questão diz o seguinte, considere as seguintes afirmações com relação aos espelhos. Na letra A, ela fala o seguinte para a gente. Um espelho, na verdade, esférico, convexo, somente forma imagens menores que seus objetos. A gente viu que é verdade. Sempre vai conjugar aqui imagens que elas são menores, virtuais e direitas. Então, sempre o espelho convexo vai conjugar aqui uma imagem menor. Ok. Então, esse primeiro está certo, essa primeira afirmativa está certa. A segunda afirmativa fala o seguinte, se a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, sabe-se que o espelho é plano. Ok, se eu tenho um espelho plano, a imagem ela é do mesmo tamanho que o objeto. Mas necessariamente quando eu tenho uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, esse espelho ele tem que ser plano? Dentre os espelhos esféricos, não tem nenhuma situação em que a imagem é do mesmo tamanho que o objeto? Tem sim. Nessa situação aqui, veja só. Se a gente analisar, quando o objeto está exatamente em cima aqui do centro de curvatura, eu tenho aqui que essa imagem ela é do mesmo tamanho. Então, não necessariamente esse espelho ele é plano, ele pode ser um espelho côncavo. Então, nesse caso, ele fala assim, se a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, sabe-se. Não sei, pode ser que seja um espelho côncavo, ok? Então, essa daqui está errada. E a terceira afirmativa fala o seguinte, um espelho esférico côncavo forma imagens reais, veja só, imagens reais, quando o objeto está a uma distância do vértice do espelho maior que a distância focal. Foi exatamente o que a gente viu, percebe? Esse espelho, vamos aqui, esse espelho côncavo, toda vez que a distância for maior do que o foco, que é como ele diz para a gente, observa só. Aqui ele vai falar para a gente que uma imagem real quando o objeto está a uma distância do vértice do espelho maior que a distância focal. Uma distância do vértice maior do que a distância focal. Então, como a gente viu, maior do que a distância focal. Se for menor, essa imagem ela é virtual e ela é direita. Se for maior do que a distância focal, essa imagem aqui, veja só, ela é menor, ela é direita, invertida, na verdade, menor, invertida e real. E ele está dizendo aqui para a gente que ela é real. Então, sempre sim, toda vez que essa imagem ela é formada, toda vez que o objeto está depois do foco, essa imagem ela sempre vai ser real. Só quando o objeto está entre o foco e o vértice é que essa imagem vai ser virtual. Ok, pessoal? Então, assim a gente finaliza essa nossa aula sobre as características das imagens formadas por espelhos esféricos, ou seja, espelhos côncavos e espelhos convexos. Espero que tenha entendido. Fala aqui para mim se ficou alguma dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva. Te espero no próximo vídeo, na próxima aula ou nas próximas questões que a gente vem resolvendo aqui. Tchau, tchau!